Mateus 12, no versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônio, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por que o expulso, vosso filho? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-la? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vós declaro todo pecado e blasfemas contra o Espírito não será perdoada. E se alguém profere alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém fala contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Oh, glória a Deus! Aqui que é, meu Deus, meu Pai, em nome do seu Filho amado, meu Senhor Salvador Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor sabe, né, meu Pai, que a gente, para entender a sua palavra, meu Pai, tem que ter a ajuda do Senhor, do teu Santo Espírito, meu Pai. Me ajude para me explicar que a tua palavra, meu Pai, que estou ensinando, tem que passar para meus irmãos, meus amigos, meus povos, meu Pai. Em nome do seu Filho amado, meu Senhor Salvador Jesus Cristo, dá-me entendimento sobre a tua palavra, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, tá, meu Pai? A tua unção me ajuda a vencer, ter conhecimento. Tá vendo, meus irmãos? Aqui o Senhor Jesus, tá vendo? Então lhe trouxeram um endemoniado, cego, mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. O Senhor Jesus Cristo curou. Mas era cego, mudo e tudo. Aí passou a falar e passou a ver. Essa é a obra de Deus, tá vendo? E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônio, senão pelo poder de Beelzebul, o maior dos demônios. Tá vendo? Esses aí não acreditavam em Jesus Cristo. É os fariseus, de antigamente, até hoje está cheio de fariseus aí, não acreditavam em Jesus Cristo. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido
contra si mesmo, ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Todo reino dividido não subsistirá, não viverá. Porque o reino de Jesus Cristo não pode ser dividido. E aqui na terra divide. É tanta religião, tudo dividido. Tudo dividido aqui na terra. Religião para lá, religião para cá, igreja para lá, igreja para cá, tudo dividido. O reino de Senhor Jesus Cristo não é assim. Não pode ser dividido que nesses povos aí faz. Tem que ter conhecimento, meu irmão. O reino de Deus é um só. Não é várias igrejas, várias religiões, daquela ali. E os povos sem entendimento dizem que tudo leva a Deus. Nenhuma dessas religiões que estão aí, essas igrejas, tudo é religião e tudo, nenhuma leva a Deus. Nenhuma. Bem, meu filho, como é o entendimento? Pessoa Jesus, parta de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu tive fome e sede, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Olha onde é que está aí a religião maior. É você ajudar o seu irmão. Aí você está fazendo a vontade de Jesus. E aí o reino não será dividido. Aí o reino só é você amar ao próximo aqui na terra. Aí você está fazendo a religião de Jesus Cristo. Está vendo? E se Satanás espere Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o teu reino? Mas o demônio, ele é mentiroso e pai da mentira. O próprio Jesus falou aqui, né? Que Satanás, não pode expulsar Satanás, por quê? Senão vai dividir o reino dele. Mas Satanás, ele é mentiroso, ele não expulsa. Ele chega ali, se a pessoa põe uma macumba, uma bruxaria na pessoa, a pessoa vai na casa de Satanás, meu lugar, uma mulher lá que trabalha com demônio, vai lá, aquele demônio assume e toma conta. Ele não expulsou aquele Satanás. O outro demônio assumiu. Mas aquela pessoa, enquanto estiver ali dentro daquela religião e obedecendo a voz de Satanás, então ele está no domínio de Satanás. Então ele não dividiu o reino dele. Entendeu? Porque aquela pessoa está no domínio dele. Então ele não dividiu. Porque aquela pessoa está no domínio dele. Aí, é por isso que a pessoa tem que ter entendimento. A pessoa não tem entendimento. E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por que expulso o vosso filho? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Tá vendo? Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aqui o Senhor Jesus expulsa demônio pelo poder de Deus, pelo reino de Deus, pelo poder de Deus. O Senhor Jesus Cristo expulsa esses demônios, porque é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. É pela palavra de Deus. Entendeu? E como pode alguém entrar na casa de um valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa, né? Quem não é por mim, é contra mim. É contra mim. E quem comigo não ajunta, espalhará.
Quem não ajunta com o Senhor Jesus Cristo se separará. O Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A pessoa tem que estar na verdade. Se entrou na mentira, aí já se espalhou. Já entrou na mentira. Entendeu? Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho de Deus, aqui está. Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfema serão perdoados. Todo pecado e blasfema serão perdoados, mas aos homens mais e blasfemar contra o Espírito não será perdoado. Todo pecado na palavra será perdoado. Mas a igreja CCB, o adultério não tem perdão. Olha que seita braba, olha. Não pode vestir bermuda na igreja CCB, não pode a mulher se depilar, fazer nada, depilar a axila ou depilar algum pelo que ela tem, porque não pode. E a mulher tem que usar véu, porque se a mulher não depilar, a mulher vira um bicho, né? As pernas, o sovaco, se ela não depilar, vira um bicho, né? E tem que usar véu, não pode cortar o cabelo e aquele negócio todo. Olha, rapaz. Não pode usar bermuda, não pode tudo. Você já pensou? E o adultério não tem perdão. Onde o próprio Senhor Jesus diz, tudo tem perdão. Só não tem perdão aquele que peca contra o Espírito de Deus. Esse aí não tem perdão. Mas tudo, até contra o Filho do Homem ele está falando, até contra de Deus, se você pecar, você ainda tem perdão. Está vendo, meu irmão? Como que é o conhecimento? E se alguém preferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem neste mundo e nem no porvir. Só existe um pecado que não tem salvação, é a blasfema contra o Espírito de Deus, o pecado contra o Espírito de Deus. Porque todo pecado tem perdão. É que nessa igreja a CCB faz, que o adultério não tem perdão. E lá, eu vi falando, eu nunca tive lá não, mas um rapaz falou, disse que lá as pessoas ficam doidas, ficam doentes, muita gente com depressão, por causa desse adultério aí, que se a pessoa fizer um erro lá ou alguma coisa, se adulterar, o negócio pega lá dentro. Ninguém olha mais, já está condenado. E aquela coisa toda. Olha, rapaz, que seita braba, hein? E diz que não tem dízimo é a casa de Deus. Mas a pessoa que conhece a palavra sabe que o dízimo não existe no Novo Testamento. O dízimo não existe no Novo Testamento. A obra de Deus é para ser ajudada espontaneamente. Está todo mundo congregando ali, todo mundo vê o que está faltando, todo mundo vê o que tem que ajudar os pobres, ajudar as pessoas humildes. É isso que é a obra de Deus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, eu te louvo e te agradeço, meu Pai.